Boa noite. Boa noite. Olá, boa Ei, noite. Tudo bom, Flávia? tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Happy Hour. Vou me apresentar aqui rapidinho, tá? Eu sou a Flávia Rodrigues, sou ortodontista do suporte clínico da Adtech Indio Aligner. E hoje a gente está aqui com o Dr. Leonardo e com a doutora Fernanda. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter aceitado o nosso convite aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre mecânica híbrida, né? Então, pessoal, não vou me enrolar aqui agora, só um recadinho, conforme a apresentação for acontecendo, qualquer dúvida que for surgindo, envia aqui no chat, tá? Que aí durante a apresentação aqui a gente vai respondendo, o doutor Leonardo e a doutora Fernanda vão respondendo para a gente, tá bom? Então agora passo a palavra para vocês. Acho que o doutor Leonardo vai começar com a apresentação, né? Isso aí, boa noite para todos, boa noite, Flavinha, boa noite, Fer. Queria agradecer inicialmente o convite, né? Poder estar aqui de novo é muito bacana sempre para a gente poder trocar uma ideia, né? A gente aprende bastante aí nesses Happy Hours, muita gente mostrando muita coisa legal, né? Com alinhador, sem alinhador, enfim, né? Com temas relacionados aí que, sem sombra de dúvida, engrandece bastante, né? Eu posso compartilhar a tela, Flavinha? Claro, fica à vontade. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Beleza. A Elaine ali já viu que ela deu um oizinho. Oi, Elaine, tudo Uhum. bem? Beleza, então, gente. Vou inicialmente me apresentar, né? Meu nome é Leonardo Schutz, eu sou mestre especialista em ortodontia, trabalho com alinhadores aí desde 2014. Tô já nesses últimos anos aí a gente está fortemente ligado tanto ao Self e depois à Angel, né? Acabamos participando aí do projeto piloto e acreditando na ideia. Gostamos muito do que fazemos, né, em termos de ortodontia com alinhadores. E, assim, hoje eu e a Fernanda, né, Fernanda, a minha esposa, também vai se apresentar um pouquinho. A gente tá ligado também muito à parte da docência, e isso é muito bacana, né, porque a gente, além de sentir as dores do dia a dia, que a maioria do pessoal aí sente na clínica, né, no atendimento de pacientes, a gente também tem esse cunho um pouco mais acadêmico aí, e sempre está em busca de muito respaldo para o que a gente faz dentro da ortodontia como um todo, né? E já de um tempo, o Dr. Maurício o Dr. Maurício Caso tem pedido para a gente, ou fomentado essa ideia, né? Falou, poxa, Léo, vocês trabalham assim tanto com alinhador, com híbrido, né? E podiam marcar um momento para vocês poderem falar um pouquinho a respeito disso. E aí a gente está muito feliz de poder estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho, né? Exato. Mas fala um pouquinho de ti então, se apresenta, né? Então, eu estou formada há 27 anos, fiz especialização na Dental Press, finalizei em 2006, alinhadores comecei em 2010, 2011 e, a princípio, ESICS, tudo manual. E vem ficando cada vez mais forte, claro, né? Docência é uma coisa relativamente nova para mim. Eu comecei a dar aula agora em 2018, mas eu ainda trabalho muito mais em clínica atendendo do que dando aula. Então, a gente segue, evoluindo e tendo, como o Léo falou, né, as mesmas dificuldades com a tecnologia, com o que está vindo de novo que vocês. E a gente tem que rebolar para ir sanando essas dificuldades. Então, inclusive, essa aula aqui, o que a gente vai apresentar hoje, não vou chamar de aula, esse encontro, tem muito a ver com isso. Como que eu vou resolver esse pepino? Que talvez com o alinhador, né, a coisa seja mais complexa. Até porque eu tenho, ao longo desses anos, muito mais experiência com ortodontia fixa do que com alinhadores. Acredito que todo mundo, a menos quem está formado, a menos tem. Então, acho que o que a gente é pouquinho do que a gente faz. Não é em todos os casos, mas em casos bem pontuais, vale muito a pena, como a gente vai mostrar, e o Léo vai começar mostrando para vocês hoje. Legal, bacana. E hoje, junto eu e a Fer, nós temos um clube, né, que é um projeto de educação continuada aí, fomentada tanto pela Self quanto pela Angel, né? E nós participamos aí ativamente de alguns eventos,
E a gente deixa o convite para quem quiser seguir ou compartilhar um pouquinho do trabalho, né? Ali tem o QR Code do Instagram. E a gente também está muito ativo em questão de credenciamento, alguns encontros e congressos aí, né? Então, quando nos encontrarmos, por favor, nos sinalizem, certo? Mas vamos falar um pouquinho, né? A ideia hoje era fazermos um encontro para tratar de mecânicas híbridas, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, não há uma diferenciação assim tão grande, né, entre ortodontia com alinhadores e ortodontia com brackets ou com qualquer um dos outros recursos, né? Tudo acaba sendo ortodontia. E, na realidade, eu penso muito dessa forma ainda, né? Eu vejo que tem casos que, sem sombra de dúvida, o alinhador ele é muito favorável, né? Mas, por outro lado, existem alguns outros casos onde a gente tem um pouco de dificuldade de correção em alguns movimentos em específicos, né? Por exemplo, uma extrusão de lateral, uma verticalização de dentes posteriores, são movimentos complexos para a gente fazer somente com o alinhador, né? Grandes rotações, principalmente premolares. Então, a gente sabe que a gente tem uma limitação com relação a isso. E hoje, depois de tanto tempo, né, a gente trabalhando né, eu passei por convencional, autoligado, alinhador, eu encaro tudo isso como ferramentas, né? E eu gosto de ter uma caixa de ferramenta com todas elas à disposição para que a gente possa utilizar nos casos da melhor maneira possível. E essas ferramentas, elas podem entrar tanto, do meu ponto de vista, no início do tratamento, né, durante ou até mesmo para fazer a parte da finalização, auxiliar na finalização, tá? E a ideia aqui, né, friso mais uma vez, não tem certo, não tem errado, né, mas é a forma como a gente busca solucionar algumas das más oclusões com um nível de complexidade um pouco maior ou que são desafiadoras para os alinhadores, né. Vou começar a mostrar alguns casos em especial. Então, esse caso é um caso de uma paciente que nós temos a parte do planejamento para fazer o tratamento com o Angel, né, e quando eu fiz o setup inicial, nós tínhamos mais de 30 alinhadores. E o que me chamava atenção, que eu tinha alguns movimentos que, para quem já tem um pouco de familiaridade com alinhadores, vai perceber, que é principalmente esses segundos pré-molares com uma rotação bem exagerada, né? Então, a gente nota ali, até coloquei um slide aqui do ladinho, ó, movimentos do dente 15, rotação de praticamente 39 graus, o dente 25 de 46 graus, e o 17 e o 27 com movimentos importantes de extrusão para serem realizados, né? Então, esse foi o primeiro planejamento, a primeira proposta. E, passar aqui, eu estou com um delayzinho, tá? Se não entrar para vocês a imagem, vocês me avisam. Aqui a gente tem o inicial. E eu conversei com os pais desse paciente, né? Falei que a gente teria a possibilidade de trabalhar dessa forma, né? Com alinhadores. Se eu fosse trabalhar exclusivamente com alinhadores, muito provavelmente eu não faria só a rotação desses dentes com colagem de attachment. Talvez eu preveria até um botão e um angel button na placa para um método auxiliar me ajudar a fazer essa mecânica de rotação para distal desses dentes, né? Seria uma possibilidade, mas sem sombra de dúvida que provavelmente a gente precisaria abrir um pouquinho esse espaço para depois fazer essa rotação e aí, num segundo momento, fechar o espaço. E uma outra possibilidade que a gente já tem domínio há muito tempo, que foi conversado, e para os pais eles falaram, olha, para mim é indiferente, a intenção é que a gente faça esse tratamento o mais rápido possível. Eu coloquei uma segunda possibilidade que eu imaginei aqui para esse caso, que foi colocar uma barra transpalatina, que é uma coisa, eu tive uma formação em Edgewise, então para mim é muito tranquilo falar sobre barra, né, e bandagem. Então, eu rapidamente bandei, na mesma consulta que eu bandei, já fiz, confeccionei a barra transpalatina, colei, fiz um alinhamento com fio de 16 níquel titânio, depois um 16 por 22, e a ideia, aproveitei e já colei o tubo nesses segundos molares para fazer o movimento de extrusão, e aí, com um elástico em corrente, a gente já começou a trabalhar a condição da rotação desses premolares, que ali no meu setup seria onde eu teria provavelmente o meu maior desafio, né? Porque o resto era um caso onde estava em classe um pouco de apinhamento na frente, né? Então essa foi uma das opções que a gente optou para corrigir esse, vamos dizer assim, o movimento mais preocupante, né? Dentro dessa sequência de alinhadores. E aí, depois que a gente fez a parte da correção, levamos aí, acho que talvez aí uns 2 meses e meio, 3 meses, né?
Eu gosto muito de trabalhar com aqueles elásticos em cadeia de memória, né? Aqueles memory chain, que realmente a força elástica, ela perdura, né? Por um pouco mais de tempo. Então, a gente acaba fazendo essa rotação de uma forma bem rápida. E aí, nessa imagem embaixo que eu estou mostrando, foi quando eu já fiz a parte da colagem dos attachments para fazer aí sim o tratamento com os alinhadores, né? Haveriam, como eu falei, algumas outras possibilidades. Eu poderia também prensar, de repente, uma placa em acetato, fazer uma folga, né, fazer uma moldagem, de repente alginato mesmo, né? Fazer um alívio, fazer uma placa em acetato e corrigir isso com botões colados e a placa. Seria uma estratégia, né? Mas eu penso também que quando eu tenho um aparelho que eu coloquei um aparelho fixo, a gente trata, a gente evolui, e daqui a pouco a gente faz a migração para um alinhador, isso psicologicamente para o paciente também pesa muito legal, né? Porque ele, pô, instala primeiro um artefato que é fixo, e depois ele migra para um alinhador, né? Então, eu tenho, nos meus casos híbridos, eu sempre tenho pensado assim numa meta, geralmente entre 8, 10, estourando 12 meses, trabalhar essas complexidades maiores, né? Aqui, claro, foi muito mais rápido. E aí depois sanar as menores com alinhadores a partir do momento que eu já tenho eles mais bem alinhados. Então, essa foi uma alternativa. E aí, esse foi o planejamento inicial. Então, a gente tinha mais de 30 alinhadores aí para fazer, o que me dava dentro da Índio, dentro de um limited, né? De uma proposta, um planejamento ilimitado. E aí, depois que a gente fez essa parte da rotação, com esse pouco esforço aí inicial, a gente acabou já migrando e entrando dentro de um plano de um Select 20, né? Então, que a gente, além de diminuir a questão da complexidade, porque se você olhar em especial ali no, por exemplo, no 25, a gente tem uma dificuldade de abraçamento também do plástico naquela região, né? Então, principalmente na mesial, então a gente tem uma dificuldade do plástico abraçar e realmente entregar a questão do movimento. A gente sabe que, em média, aí, um alinhador vai entregar em torno de 2 graus por alinhador, né? Até 2 graus, ou fazer movimentos de até 0,20, 0,25, né? Lineares. Então, a proposta foi dar uma reduzida na complexidade desse caso dessa forma. Então, só para reforçar aqui, né? Os movimentos ali do 15, rotação de 38 graus, a hora que nós fizemos esse setup aqui, então se a gente vai lá na tabela de movimento, tem as rotações em torno de 7 graus, né? Uma situação bem mais confortável. O 25, a gente sai de uma rotação de 46 graus para ir para uma rotação de 14 graus. E os movimentos extrusivos, que também são movimentos desafiadores, né? Eu tive uma redução aqui de 1,8 e 2,3 para 0,9 e 0,5. Né? Se tiver alguma pergunta, Flavinho, alguém quiser apontar alguma coisa, pode ir. Mandaram aqui agora, a doutora Márcia, perguntando se houve alguma abertura de espaço antes das rotações. Não, ali simplesmente instalei a barra transpalatina. O próprio alinhamento com níquel titânio, ele promove um pouco da abertura desse espaço, e aí o elástico em corrente sem um amarrilho na aleta mesial faz com que esse dente faça o movimento de rotação para distal, né? Então a gente acaba usando o efeito colateral da rotação, né, do elástico em cadeia sem uso de amarrilho a nosso favor. Então, para fazer essa rotação para distal, né? Mais alguma coisa? Maravilha. Não, por enquanto, só a doutora Márcia. A doutora Maureen perguntou qual foi a mecânica para a extrusão do 1727. Simplesmente colagem de tubos e o próprio fio de níquel titânio fazendo a questão da extrusão. Um pouco descontrolada num primeiro momento, com fio redondo, 16 de níquel titânio, e aí depois o 16 por 22 ele dá uma preparada, né? Ele não chega a fazer leitura de torque, mas eu não estava muito preocupado com isso, eu queria corrigir só o mais grosseiro. E aí depois no alinhador a gente pode refinar isso, né? Tá? Por enquanto, só isso. Legal. Passar para o próximo caso, então. Esse é um caso interessante também. Eu tenho escaneamento inicial. Esse paciente já tinha feito um tratamento, e por alguma razão, esse segundo molar, ele tinha ficado numa mordida de Brode, né? Cruzada vestibular.
E aí, quando eu me deparei com essa situação, o que que eu pensei inicialmente? Poxa, eu vou trabalhar fazendo placas de acetato normal, prensei. Se vocês puderem observar, não sei, consegue ver meu mouse na tela? Se vocês observarem, a gente tem, ó, eu fiz a colagem de um botão por vestibular aqui e fiz uma colagem de um botão na lingual do inferior. E aí eu fiz a placa, né? E a placa por si só, ela tem espessura de aproximadamente aí, quase 1 milímetro, então eu tenho 1 milímetro superior e 1 milímetro inferior. E eu peguei, ela acaba fazendo um levante e utilizando os elásticos cruzados, né, de vestibular para lingual no inferior, a gente foi evoluindo, né? Então aqui eu tenho a situação inicial, aqui um pouco mais evoluído, depois de, que acredito, 1 mês e meio, e aí com 3 meses a gente já tinha essa situação. E aí, olha só que interessante, né? É que eu não tinha nem começado a fazer nada de mecânica com alinhador. Só tinha utilizado o elástico cruzado antes, para diminuir também a complexidade do meu movimento, né? E aí, se você observar, aqui tem um escaneamento, né? Uma vista lateral e aqui um pouco mais frontal, mas eu praticamente aquela minha solução posterior ali eu já tinha ajustado, que era o meu movimento mais desafiador nesse caso. E aí, no momento que a gente pensou em fazer a parte de montagem do setup, esse daqui eu acabei optando por fazer no self, mas eu já tinha uma relação posterior aqui já corrigida, né? E aí, claro, depois tinham algumas outras coisas para trabalhar, a questão de torque de incisivo, fechamento de alguns diastemas aqui na região anterior. Então a gente focou aí nesse segundo momento em corrigir essa situação com os alinhadores, né? Então, são atitudes pequenas e simples, às vezes, que reduzem bastante a complexidade, né? Porque aqui, além de eu ter a questão da mordida cruzada, eu tinha também ele estava um pouco mais instruído, né? Com muito torque vestibular. Então, a gente é, diminui bastante a questão da intensidade da correção que eu preciso fazer. Aqui um outro caso, uma mecânica que eu acho bem interessante, né? Na Europa é muito difundido isso, que é o sagittal first, né? Que é você tratar o teu sagittal primeiro antes de fazer, do comum, né? Na nossa ortodontia a gente costuma fazer alinhamento e nivelamento e depois vai para o tratamento do sagittal. Esses distalizadores estilo Carrière, eles são bem interessantes, né? Esse caso em especial era um caso de retratamento. Se você observar ali 11 e 21 aqui, eles estavam em posição que eu precisaria, na realidade, fazer uma distalização desses dentes para gerar o espaço para colocar esse lateral na posição. Então, o que que eu fiz? Na realidade, eu fiz uma moldagem em alginato mesmo, vazei o modelo, só colei um botão antes, prensei uma placa de acetato, instalei o distalizador, aqui é até o distalizador da Adtech, né? E com o uso do elástico de classe 2, ele acaba transmitindo essa força para o molar e você tem uma distalização desse segmento. Logo que o espaço é criado depois, né, aqui você consegue fazer o alinhamento desse incisivo lateral. De outra forma, tradicionalmente, como que a gente faria com alinhadores? A gente teria que fazer uma distalização sequenciada, muito provavelmente, né? Onde eu faria a distalização do último molar, depois do penúltimo, e aí dos outros segmentos de dente para criar o espaço e depois poder fazer o alinhamento desse lateral. Então, eu acho uma alternativa bem válida para a gente, de repente, pensar em diminuir a quantidade de alinhadores que a gente tem utilizado nos nossos tratamentos, né? Então, essa é uma opção bem interessante na questão do distalizador do estilo Carrier, né? Eu gosto muito desse distalizador, principalmente quando eu tenho uma relação de classe 2, onde eu tenho um giro mesial do molar. Eu já tenho observado nos casos que a gente tem acompanhado que quando eu tenho um giro mesial do molar, e eu tenho uma classe 2 mais em função desse giro, quando eu utilizo o distalizador, ele acaba fazendo um movimento de distalização, mas ele auxilia também na rotação distal desse molar. Então a gente acaba tendo. Eu gosto de indicar mais ele quando eu tenho esse tipo de situação, por exemplo. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente também, né, nesses casos iniciais, a gente estava falando de mecânica híbrida, ah, antes de iniciar o tratamento.
Mas em alguns momentos a gente pode pensar em hibridizar ou utilizar acessórios também durante o tratamento, né? Em termos de planejamento, esse é um planejamento que me chamou um pouco a atenção, né? É uma paciente que está numa relação molar e canina praticamente classe 1, é uma paciente que tem bastante apinhamento, já fez um tratamento, né? E aqui, diferentemente de quando eu trabalho com bractes, que é a hora que eu coloco os bractes, faço o alinhamento, eu tenho protrusão e expansão normalmente por consequência da própria mecânica do deslize do fio nos bractes. Aqui eu tenho uma situação onde eu preciso criar um pouco de espaço para poder fazer o alinhamento desses dentes, né? Então eu preciso sim, se a opção for tratar com alinhadores, de um movimento de expansão ou até dos desgastes interproximais para criar espaço, né? Então, eu vou gerar através de expansão da arcada no sentido transversal, eu vou fazer um pouquinho de protrusão e vestibularização, muito pouco, porque a paciente não permite tanto, e eu vou gerar espaço através dos IPRs, dos desgastes interproximais. Mas aí, o que eu quero? A parte de planejamento, né, da paciente. Então, isso daqui a gente acaba utilizando da plataforma da Angel, né? Então, quem trabalha só com selfie, talvez não conheça ainda, mas é uma possibilidade bem legal, né? Aqui ele faz a leitura do Aipano, de forma por inteligência artificial e também a parte da cefalometria, né? Então a gente nota que é um perfil que o perfil até sim, mas na realidade o posicionamento dos incisivos não me permite muita protrusão e vestibularização. Em termos de planejamento, vocês vão observar, né? Vou dar um play. Stop. Então, eu tenho bastante desgaste interproximal na arcada inferior, eu tenho um ajuste posterior, eu tenho um ganho no sentido transversal, mas vocês vão observar que a partir aqui do 12º alinhador, eu praticamente quase só tenho movimento de rotação desse 43, né? Tanto é que na arcada superior se encerra a questão de movimentação, e na arcada inferior eu tenho alinhadores que vão até o 37º alinhador, né? Então, vocês podem ver, eu tenho a questão da expansão e eu preciso dessa expansão justamente para conseguir o espaço para fazer a correção da rotação desse canino. E aí eu vou colocar, vou passar para esse vídeo aqui, que ele foca mais na arcada inferior. Vocês vão observar que a gente acaba fazendo a parte da expansão, certo? Vou fazendo uma certa correção, mas a partir do 12º alinhador, ele continua fazendo expansão, mas eu praticamente tenho quase só giro e rotação desse 43, tá? E aí, no selfie, a gente tem uma sacada muito legal, o pessoal que já utiliza selfie, é que eu tenho a questão da entrega por fases dos alinhadores. Então, eu fiz um planejamento inicial. Qual é o planejamento? A gente vai fazer a questão da expansão, criar os espaços, e isso até o alinhador 12, eu vou colocar aqui de novo, e a gente vai conseguir ver bem, né, que na realidade vai corresponder à primeira e segunda fase de tratamento. Até o alinhador 12, praticamente, ó, eu já consegui espaço e depois é quase só movimentação do canino. Então, quando eu vou fazer a primeira sequência de 6 alinhadores, eu vou fazer a segunda sequência até o 12º. Nesse momento, eu vou parar, vou prensar uma placa de acetato em cima de um modelo com alívios e eu vou colar botões para fazer o movimento de binário e a rotação desse dente. E aí, depois que eu tiver rotado esse canino, eu escaneio novamente e aí sim eu vou fazer o meu refinamento para fazer o término dessa expansão e a correção de alguns pequenos movimentos que ainda ficaram. Então, eu tenho a possibilidade de hibridizar isso daí no meio do tratamento, né? E com o selfie isso é muito bacana. Essa questão principalmente do estagiamento, eu consigo ir acompanhando, né? O faseamento, na realidade, eu posso ir fazendo por fases e em determinado momento, se eu decidir parar, eu posso parar, alterar um pouco a mecânica e depois voltar para a minha mecânica normal, como eu vinha fazendo, através de um refinamento, né? Alguma pergunta, Flavinha? Recebemos agora uma pergunta do Dr. Marco. Ele pediu desculpa por voltar no primeiro caso. Ele está Sim. perguntando qual que é a idade do paciente e a condição dos terceiros molares.
A idade daquela paciente, ela tinha, se eu não me engano, puxa vida, posso dar uma olhadinha ali, mas na faixa mais ou menos de uns 12, 13 anos. E a situação dos terceiros molares, se eu não me engano, ela não tinha a condição dos terceiros molares. Só do Dr. Marco mesmo, por enquanto. Ah, tá. Se ele quiser acrescentar mais alguma coisa, ou em termos de planejamento, ou de repente dar uma sugestão de como ele faria diferente, pode ficar à vontade. Fer, a gente combinou de fazer metade, metade, né? Vamos lá. Tô dentro do Descompartilhe meu a sua tempo, né? tela, que eu vou compartilhar a minha. Vai lá. Aí, vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Foi, voltou na mesma, né? Então tá Isso. ótimo. Então vamos lá. Então, diferente do que o Léo mostrou, que foi basicamente é, hum, manobras pontuais para corrigir determinadas coisas, tirando o Carriere, né, que acaba iniciando também para fazer a correção. Eu estou mostrando casos aqui, eu selecionei casos em que eu comecei, por alguma razão, com o aparelho fixo para depois ir para o alinhador. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, vocês vão entender a razão pela qual eu fiz isso, tá? Aqui é um tratamento complexo, saiu o complex. Vocês estão vendo essa fotinho ali? Ele está em oclusão, tá? Então, ele é um paciente cirúrgico, ó. Paciente face longa, cirúrgico, mordida aberta. Já tinha sofrido extração de dois premolares superiores. Olha ali onde é que fica a língua. Então, ele só tem dois prés para piorar a condição do retrognatismo maxilar, né? Eu acho que aqui todo mundo concorda que ele iria para cirurgia ortognática. E eu concordo da mesma forma, tá? E foi isso que eu passei para ele em termos de padrão ouro de tratamento. Só que ele veio por alinhador. Ponto. Eu quero tratar com alinhador. Ah, a cirurgia ortognática é assim, assim, assim. Tem preparos viáveis com alinhador. O teu eu considero mais viável com aparelho fixo. Mas eu também, eu vou te dizer assim, eu falei para ele, eu tenho muita experiência em tratar casos, em compensar casos com aparelho fixo. Com alinhador eu não tenho tanto. Então, eu falei isso porque eu não me arriscaria a tratar ele inicialmente com alinhadores. E eu acho que muita gente não se arriscaria a tratar ele nem com aparelho fixo. Esse aqui é um relatório que a gente tem no iOrtho, que está ainda em teste. Logo vai estar disponível para vocês. Eu aproveitei para colocar a ferramenta aqui, porque em azul é tudo que está correto, em amarelo é tudo que está fora do ideal, da média. Então, a gente mostra isso para o paciente, fica muito claro para ele os problemas, né? E a gente também tem a possibilidade no próprio iDiagnose, também no iOrtho, no iCef, de ter a cefalometria, pontos, medidas, tudo mais. Mas notem o grau de complexidade e olha a divergência entre os planos oclusais que esse paciente apresenta. Então, assim, um baita de um desafio, né? Para começar, pensaríamos em quê? Intrusão de superiores, intrusão de inferiores, dos dois, mini implantes. E eu também pensei nisso. Só que no caso dele, como em alguns outros que eu já tratei, eu apliquei um protocolo com byte block. Não sei se alguém aqui trabalha com byte block. Não sei se todo mundo conhece o byte block, porque hoje na era do alinhador muito menos se fala dos aparelhos que nós usávamos antigamente. Mas tá ali, ó, sem dois prés superiores. Ele tá na foto da direita superior, ele está em oclusão, na esquerda ele está desocluído, e nas duas inferiores ele está em oclusão, ou seja, problemas. Então a minha ideia era o quê? Era eu trabalhar o posterior dele, com uma certa intrusão, obviamente, né, de superior e inferior, e tentar melhorar o quê? A divergência dos planos oclusais. Então, tentar transformar os planos oclusais em mais convergentes. Não tenho grande problema de apinhamento, tenho um pouco na arcada superior, região anterior, praticamente nada no inferior. Superior, pensei em quê? Primeira coisa, vamos trabalhar então o vertical dele, ao mesmo tempo que a gente vai fazer a expansão da arcada superior, né? E a gente trabalhou com botões para elásticos cruzados, eu já vou mostrar.
Mas o que que eu quero colocar aqui para vocês? Ok, cirurgia ele não quer. É passível de compensação ou não? Muitos diriam que não. Como eu já sei que sim, em função desse protocolo muito específico que a gente trabalha, foi o que eu propus para ele. Só que entendam o seguinte, ele é um paciente que ele queria alinhador, ele veio para alinhador. E eu fui muito categórica com ele em dizer que o caso dele não era para alinhador, inclusive era para cirurgia, mas que nem o nivelamento e alinhamento eu faria, porque essa é a minha experiência. Eu nunca tratei um caso assim complexo, tentei compensar com alinhador. Então, tudo que o Léo falou, todo o efeito colateral que a gente tem numa mecânica fixa, de expansão, inclusive com o aparelho autoligado, que a gente consegue mais isso, eu teria que provocar, tentar provocar no alinhador. Eu acho muito mais complexo de fazer isso do que simplesmente deixar a coisa acontecer com o aparelho autoligado, usando de forma consciente. E foi isso que a gente fez. Então, olha o grau de atresia da arcada superior comparado com a expansão do arco inferior. Claro, ainda dois dentes a menos. Então, nós temos o problema sagital e mais o problema transversal potencializado pela extração dos dois premolares. O que que a gente pensou? Vamos, obviamente, expandir, tentar corrigir esse apinhamento, ganhando espaço com a expansão da arcada superior. Inferior, vamos trabalhar num primeiro momento com nivelamento e alinhamento, elásticos cruzados, posteriormente elástico de classe 3, e foi para isso que a gente fez todo o planejamento. Só que o ponto é o seguinte: eu passei para ele, isso é para vocês terem uma ideia, que isso não precisa ser num caso cirúrgico, pode ser em qualquer caso mais complexo. Eu passei para ele o quê? O valor de um tratamento ilimitado com alinhadores. Por quê? Porque o caso é complexo. Então, eu fiz a cobrança de um caso complexo, certo? Na verdade, eu ancorei, inclusive, em valores estimados de cirurgia ortognática. Então, por quê? Porque dá um baita de um trabalho, um caso desse, uma baita de uma responsabilidade, né? Só que eu tratei ele, aqui também a panorâmica, ó, os terceiros molares foram removidos. Eu tratei ele com o aparelho Linea, duplo fio, é o Linea D2, que eu adoro, porque para correção de giros e para a própria expansão, vocês vão ver que nas próximas fotos já vai aparecer duplo fio, são dois slots. Aqui a data da colagem, ó, abril de 2024. Foto da direita novamente, ele em oclusão. Próxima sessão, colagem do aparelho inferior. Já passamos os dois fios superiores, dois fios inferiores e instalamos os bite blocks. Que eu tenho que começar, quando eu colar o inferior, eu já tenho que iniciar toda a mecânica. Então, vocês viram que teve pouco tempo entre as duas colagens, né? E foi isso que a gente fez. Ai, que delícia! Claro que não. Mini implante também não é delícia, né, gente? Mini implante tem as suas particularidades em termos de desconforto. Ele estava ciente. Eu mostrei para ele um, dois, três casos similares ao dele e ele entendeu a possibilidade de chegar a um resultado muito bom sem cirurgia ortognática. Ele ficou com esse bite block, ó, aqui em maio de 2024, duplicou o 2. Aqui, fevereiro de 2025, dá 9 meses. 8 a 9 meses ele ficou com esse bite block. Mas vejam a diferença da mordida aberta, da expansão de uma data até a outra data. E ele foi super caprichoso, eu fui muito categórica. Teu caso depende totalmente do uso de elásticos, senão a gente não vai ter resultado efetivo. E aí, agora em julho, nós chegamos a esse resultado aqui. Então, a gente conseguiu expansão, a gente conseguiu a mordida dele, se ele conseguisse chegar na vertical correta, ficaria cruzada inicialmente, descruzada a mordida, faltando algumas coisas, e agora, e aí, claro, vem a pergunta, né? Já há algum tempo ele vinha, quando é que eu vou poder tirar isso aqui para colocar o alinhador? Quando é que eu vou poder tirar? Em resumo, o tempo de tratamento total com o aparelho fixo para um caso complexo como esse, 18 meses. Agora, o que eu quero finalizar. Ele parou de usar um pouquinho o elástico de classe, aí voltou um pouquinho a mordida querer ficar de topo, ele voltou no elástico de classe, agora tá tudo certinho. Semana que vem ele já está programado para fazer a remoção do aparelho, escaneamento e vai para os exames. Tomografia, nós vamos integrar a tomografia na Angel para poder fazer, obviamente, o planejamento agora
Deixa a gente olhar aqui como é que está a relação raiz-osso. Tem alguma coisa que a gente possa melhorar, que a gente precise melhorar em termos de reposicionar a raiz dentro da base óssea? Vamos fazer isso agora com os alinhadores. A ideia é, se tiver muito movimento nesse sentido de torque para corrigir, que eu quero levar realmente as raízes para dentro da base óssea. Não tinha grande apinhamento inferior, não deve ter tido grande consequência inferior, foi mais realmente a melhora no plano, na divergência dos planos. Então, eu vou agora corrigir isso. E a ideia é a gente já pedir o quê? O recorte alto. Então, a Angel tem a possibilidade do alinhador vir a 2 milímetros acima da margem gengival. Se eu tiver esse recorte alto, eu potencializo o meu movimento de torque. Então, em 18 meses, eu finalizei, sei lá, 85% do meu caso complexo, indicação cirúrgica, com esse protocolo. Vou para o alinhador que antes não baixaria de um ilimitado, independente do que eu fizesse, e eu estou levando ele para um tratamento de 20 alinhadores. Aqui eu ainda não integrei a tomo, ele vai fazer, ainda não removeu o aparelho, está marcado para a semana que vem. A ideia do Byte Turbo é para eu não finalizar em absoluto com contatos anteriores, então, enquanto vai extruindo e intercuspidando a região posterior, eu vou conseguindo tirar os incisivos de contato, para eu não ter contato ali na finalização, garantir isso. Nós ainda mantivemos os botões palatinos para que a gente ainda utilize elástico cruzado. Vejam que nem tem edge button aqui, ó, eu ainda vou colocar se realmente isso eu achar que deve permanecer, tá? Então, eu vou ver tomografia, vou ver uma série de coisas para depois eu finalizar o planejamento dele. Pena não ter aqui para mostrar para vocês cenas dos próximos capítulos. Já fica aqui, Flávia, pode convidar a gente daqui a um tempo, que eu já vou ter o caso finalizado para mostrar. Mas Certeza. pensem só, Com certeza. né? Mas é um caso muito legal que, cara, sai de um patamar lá em cima para um patamar aqui embaixo, onde eu vou ter o controle total em função da integração com a tomografia na plataforma. Eu já venho tratando casos, muitos casos assim. O dele até a tomo inicial eu acabei não pedindo porque não me ative, fui para orto fixa e assim não tinha tanto esse hábito. Hoje, meu Deus, é difícil eu fazer um caso sem tomografia, mas tá aqui. E eu não tenho dúvida de que a gente vai chegar num resultado excelente. Ele já está feliz. Se eu tirasse o aparelho dele e não fizesse mais nada, ele já ficaria feliz. Só que já foi combinado isso desde o início. E ele sabe o quão perfeccionista eu sou. Então a gente vai atrás disso, mas com 20 alinhadores. Então, olha só, eu tive um custo de é, um aparelho autoligado, aí R$ 350. Eu tive muito menos números de consultas do que eu teria para um caso complexo como o dele. Agora eu vou entrar numa fase com alinhadores que eu consigo ver o meu paciente a cada 6, 8 semanas. Então, meu custo de hora clínica num tratamento como esse daqui cai demais. Por 350, que é o aparelho fixo, nem se comenta. Eu baixei de um caso ilimitado para um Select 20. Tive já muito menos número de consultas, vou ter menos número de consultas agora no tratamento com alinhador e vou conseguir um resultado muito legal. Perguntas, Flávia? Temos algumas perguntas. Só vou fazer uma observação aqui. A Fer comentou sobre o recorte alto, né, dos alinhadores, assim como o iDiagnose, o recorte alto ainda não está disponível para todo mundo, tá? Está em fase de teste, então não é todo mundo que ainda vai conseguir solicitar esse recorte, Eu tá? jurava que já estava. Eu achei que Não, só tem o que ser hipnose que ainda não. Aham. isso. Ó, a doutora Maureen perguntou se, nesse caso, por que instruir os molares na finalização se utilizou o bite block para intrusão? Não, agora é intercuspidação que eu preciso, né? Não é extrusão por extrusão, é intercuspidar. Então, assim, ó, tem lugares, deixa eu ver aqui, ó. Eu vi aqui já, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui não tá legal. Aqui o pré também não tá legal. Então, é isso que eu digo. Eu quero tirar esse contato anterior com o Byte Turbo para eu poder fechar lá e finalizar sem contato nenhum anterior. Ó, lado direito, mesma coisa. Não tá intercuspidado lá os segundos molares, legal. Tá? Então, essa é a ideia. Agora entram attachments para extrusão, para fazer a intercuspidação final.
O Dr. Roberto perguntou se o Oclusopad vai ser usado. Hum, Não vai ser usado, pelo contrário, porque na mordida aberta, me deu um bug agora. Na mordida aberta, eu quero contatos pesados posteriores. O Clusopad ele vai desocluir e vai me ainda talvez intruir mais esses molares. Eu já intruí eles o suficiente. Agora eu preciso intruir não, mas manter desocluídos os anteriores, tá? Que eu quero que eles finalizem bem, mas o ponto é, eles estão com contato prematuro aqui e eu tô sem contato posterior. Talvez se hoje eu ainda tivesse a mordida aberta dele lá do início e aqui contatos pesados, eu fizesse exatamente o contrário do que eu estou fazendo nesse planejamento. Eu tenho que pensar sempre de acordo com o que eu preciso. Se eu preciso intercuspidal posterior, eu não vou colocar o oclusal pad. Se eu preciso tirar o contato pesado anterior, eu vou usar o Bite Turbo. Aqui vocês viram no planejamento, ó, a gente dá, deixa eu ver se aparece. Aparece, ó. A gente tem IPRs. Eu já mexi um pouquinho lá, tem mais IPR do que isso, tá? Mas é para isso, eu quero extruir para intercuspidar somente, e por isso que eu vou colocar aqui para eu garantir que eu não tenha contato anterior. E a doutora Maura perguntando também se o Linea, né, o autoligado, é de que marca? Então, ele é linha mesmo, tá? É linha Orthodontics. Se você procurar, você encontra, Maravilha. Por tá? enquanto, só isso. Certo. Vamos seguir então. E aqui agora, de forma oposta, uma coisa muito simples de fazer que a gente tem que aproveitar mais, que é finalizar com o alinhador um caso. Seja ele complexo ou não, eu sempre posso oferecer isso para o meu paciente. Então, assim, ó, esse caso não tinha se falado em alinhadores quando ela começou lá atrás, para a gente planejar e tudo. Vamos tratá-la com autoligado. Eu amo aparelho autoligado, adoro aparelho com duplo slot pelo controle de giro, pelo controle de torque melhor que eu tenho, enfim. E foi isso que a gente pensou para ela. Aqui um padrãozinho 1, tendendo levemente a 3, mas com uma atresia maxilar, com falta de espaço, grau de apinhamento importante. Aqui o mesmo relatório, mostrando aqui, ó, a tendência ao padrão 3 dela, né? E a gente também vai fazer uma compensação, claro que é uma compensação, nem se compara à compensação anterior que a gente fez, aqui, né, meramente dentária e com muito pouca quantidade de compensação que realmente eu preciso. Aqui mostrando mais uma coisa que a gente consegue também, e isso já está disponível para todo mundo no ICEF, né, Flávia? Que é a avaliação do crescimento pelas vértebras cervicais da radiografia cefalométrica. Então, aqui está me dizendo, ó, isso mostra, está dizendo como é que estão a C3 e a C4. Isso mostra que o pico de crescimento e desenvolvimento terminou há mais de um ano. Então, por exemplo, eu não pensaria, obviamente, em fazer um avanço aqui, né, de maxila, protração de maxila, né? Mas só para mostrar que a gente tem essa ferramenta lá. Quem ainda não utilizou, utilize, que ela é extremamente útil em casos de pacientes em crescimento, tá? Caso inicial, então, ó, mordida praticamente cruzando aqui na região posterior direita, o canino ectópico, Sim. tendendo a 3. Oi? Posso só fazer uma pausa aqui? Claro. Tem uma pergunta da doutora Patrícia do outro caso ainda, que ela perguntou se os baixos tubos anteriores não fazem força de intrusão nos anteriores. Ela está perguntando porque é um caso de mordida aberta. Sim, pode fazer. Só que eu estou tendo um problema bem importante num paciente padrão 3, que eu estou finalizando um caso, não é ele. E para a gente tirar, gente, para eu intercuspidar, corrigir tudo, alinhador, show de bola, porque tem que entender que as duas placas, como o Léo falou, a espessura delas favorece o quê? Favorece a mordida e a intrusão dos posteriores. Então pensa assim, eu já consegui bastante intrusão, tanto é que os segundos molares não têm contato oclusal. Agora eu preciso, eu tenho contato pesado no anterior dele. Então, se intruir um pouquinho o superior, um pouquinho o inferior, tá tudo bem, porque eu preciso finalizar esse caso sem contato anterior pesado, que é o que está acontecendo nesse meu outro caso padrão 3, que eu só consegui fazer a desoclusão anterior, desoclusão não, tirar de contato com um bite turbo, inclusive é um self, eu solicitei self guarde superior, que é a contenção, com o bite turbo, para eu conseguir intercuspidar o posterior, sem tirando o contato dele da região anterior.
Então, foi o mesmo pensamento, a mesma ideia que eu tive aqui para ele, tá? Se a mordida tivesse aberta ainda, não tenha dúvida, mas inverteu o papel, porque intruiu muito o posterior. Agora eu Passou tenho do que ponto, né? pensar. Oi? É, passou do Passou do ponto, né? ponto. Favoravelmente, óbvio, né? Sobrecorrigiu. Agora eu tenho que voltar um pouquinho. Tá ok? Mais alguma, Flávia? Não, Tá? pronto. Legal. Então, olha a retroinclinação inferior, tudo mais, mas aqui é só correr para o abraço com o aparelho autoligado, né? E foi o que ela veio por aparelho, não se falava em alinhador. Desvio de linha média, lado esquerdo já melhora a relação de molar, mas ainda em 3, lado direito pior. Aqui a questão de apinhamentos, então apinhamento moderado inferior e superior, né? Aqui a panorâmica, só para vocês verem, os terceiros ainda em formação, não mexemos nos terceiros. E aqui a colagem do aparelho superior, esse já é o linha D, ele é um pouquinho menor, é uma versão anterior àquele que eu mostrei. Eu já gosto mais desse aqui, ainda gosto mais desse. Foi feita essa colagem. Na verdade, foi um colega meu que colou e eu que cola para mim lá na clínica. E eu até teria colado ele mais alto já para causar mais o efeito notching, para a gente ter já mais abertura de espaço. Mas nada que não seja recuperável. E assim a gente seguiu, né? Aqui é a evolução. Então, ali 20 março de 22, 23, opa, 30 de março, essa data tá errada, eu acho que é inversa, tá? Porque a colagem foi feita logo uma em seguida da outra. Tanto é que aqui nem tem mudança, tá? Aqui na sequência, maio de 23, então 12, 13, 14 meses depois, a gente já está finalizando o caso dela. Um caso daquela magnitude, que também não é um caso simples, né? De moderado para complexo. Tirando que o vertical dela tá ok, nada perto do outro paciente. Chegou aqui, ela fui atender ela numa terça-feira, nunca vou esquecer. Ela sentou na cadeira feliz da vida e até então eu não tinha me atido a isso que depois eu vou falar para vocês de finalizar com alinhadores. Aí, minha festa de aniversário, doutora, sábado agora 15 anos. Eu fiz assim, quê? Tua festa de 15 anos, tu vais com aparelho fixo metálico? Já chamei a mãe e já chamei a minha secretária. Vê se eu tenho horário na agenda para tirar esse aparelho. Mãe, o negócio é o seguinte, a gente vai tirar esse aparelho dela, ela vai para a festa sem aparelho nenhum e a gente vai depois finalizar com o alinhador. Vai dar um número estimei um número de alinhadores para finalização, quase acertei, errei por dois. É, o custo vai ser o quê? O custo dos alinhadores. O meu serviço já está pago dentro do tratamento que a gente passou para vocês. E literal, eu cobrei o custo dos alinhadores. Nós tiramos o aparelho aquele dia, ela foi para escaneamento, tá ali, ó. Tá aqui ela sem o aparelho, ainda desvio de linha média, já uma melhora significativa, né, na relação de classe do lado direito. Claro que a gente corrigindo essa linha média, mais a gente vai ter uma melhora aqui. Aqui eu preciso intercuspidar, da mesma forma, tirar contato anterior e intercuspidar o posterior. Valeria um bite turbo aqui, que eu acabei não utilizando. E aí ela foi para, olha que lindo. E aí vocês pensam, a gente finalizar isso daqui com o aparelho fixo, e dobra daqui, puxa dali, amarra daqui, desamarra dali, e faz degrau, e faz isso, e faz aquilo, número de consultas que a gente leva. Foi aí que eu me dei conta. Que eu tirei o aparelho, instalei os alinhadores, no caso dela, o selfie, tá aqui o planejamento dela. 14 pares de alinhadores, se eu trocar a cada 15 dias, 7 meses, ela é uma adolescente, eu posso trocar a cada 10 dias, vou ter aí menos de 5 meses para finalizar. Só que o ponto é que não são 5 ou 7 consultas, são, sei lá, 2 ou 3 consultas para eu fazer isso aqui. Então, a minha hora clínica também cai nessa finalização. Quer dizer, eu acabei tendo mais lucro quando a gente for falar disso. Por quê? Ela pagou o custo, meu serviço já estava pago e eu atendi ela menos. Estão entendendo como é bom esse negócio? Ou seja, ofereçam para todos os pacientes de vocês. Nessa condição, os doutores que são novos, começando a utilizar o alinhador, é sempre o que eu digo: começa oferecendo para finalizar, tirar antes o aparelho fixo. Finaliza valor de custo. Com o Angel também vale a pena. Por quê? Porque tem menos consultas. O paciente pode pagar em 12 vezes para você, porque é em 12 vezes que a gente paga a empresa.
e a gente consegue os resultados que consegue sem ter que ver o paciente tanto e muito mais controlado, com muito menos trabalho. Aqui para mostrar, foi feito IPR superior, no quadrante 2, inferior quadrante 4. Aqui ela com os attachments, já quase finalizando, olha ali a linha média praticamente coincidente. Classe 3 resolvida praticamente também. Aqui já estava super bom antes, fechamos o diastema mediano inferior. E aqui ela na finalização. Tá aqui. Numa finalização que poderia me levar, sei lá, não sei, talvez os mesmos meses, mas com certeza no mínimo com o dobro do número de consultas. Então, por isso que às vezes a gente tem que pensar fora da caixa. Esse caso não foi um caso que eu comecei pensando em alinhador. O anterior, sim, esse não. Mas e por que não, num determinado momento, quando eu for facilitar a vida para a gente não oferecer? O paciente merece que a gente ofereça isso. Concordam? E aí ela foi feliz para a festa de 15 anos dela. Eu fiquei feliz porque eu não tive que fazer um monte de dobra, que é diferente do Léo que começou a trabalhar com Edwise. Eu sempre fui do arco reto. Então, para mim, é isso que é. Eu quero facilitar a minha vida, gente. O que eu puder. Então, vocês estão vendo que a gente consegue isso e ainda com lucratividade legal. Se você ainda conseguir colocar alguma margem em cima, num caso de finalização, melhor para você. Eu nem fiz, eu já cobrei bem a parte do tratamento com o autoligado e acabei, então, conseguindo ainda aumentar minha lucratividade na fase final dela. Então, para mim, isso é usar o que eu falo para os pacientes, usar o melhor dos dois mundos. Quando eu vou começar um caso complexo, que não é um complexo cirúrgico, é só complexo, eu digo para o meu paciente, me dá 6 a 12 meses de aparelho fixo, metálico, porque esse duplo fio é que eu consigo isso. É diferente de eu dizer, você vai ficar 3 anos em tratamento com aparelho fixo. Me dá 6 a 12 meses. Claro que passou dos 6, ele já começa a buzinar, mas só até o 12. A hora que a gente tira o aparelho fixo, para ele é como se ele estivesse finalizando o tratamento. O alinhador não é tratamento. Alinhador já é outro mundo. E aí a gente consegue levar. E outra, a gente sabe que tem artigos que comprovam que o nível de colaboração do paciente a partir de 12 meses de tratamento com alinhador vai fazendo isso aqui, ó. Então, é mais um benefício que eu tenho. Ele usou o aparelho fixo, não dependi muito da colaboração. Não fiquei tanto tempo com alinhadores. Passo para os alinhadores, também não vou ficar tanto tempo. Eu ainda consigo ficar dentro daquele período que o paciente está, sim, ainda motivado a colaborar até a finalização. Então, assim, eu só vejo o benefício. É claro, se é um caso não tão complexo como o anterior que eu mostrei, que o paciente só quer alinhador, a gente vai para alinhador. Eu acabei de fazer um caso agora, começar. Já instalei de um paciente perdeu 3 molares e está lá o espaço. Um paciente de 13 anos que teve endo, depois não deu problema, e a gente vai tá tratando com alinhador, um canino ectópico, e vamos lá. Mas ele já sabe que a coisa vai demorar, mesmo ele colaborando. Só que a ortodontia é isso. Então, o importante, eu acho interessante, Flávia, é a gente comunicar para o paciente as possibilidades e ele saber custo e benefício de cada um. Dentro disso, ninguém sai, ninguém tem problema, nem eu, nem ele. Então, assim, eu acho que as mecânicas híbridas auxiliam a gente muito na ortodontia. Como o Léo falou, é ortodontia. Eu tenho essa ferramenta, essa e essa. Se eu fizer com essa, eu tenho essa vantagem e esse custo. Se eu fizer com essa, eu tenho essa vantagem e esse custo. Sim, É, com eu certeza. acho que tem uma pergunta bem legal ali sobre intercuspidação. Diga, Isso. Flávia. A doutora Maura perguntou se é possível fazer intracuspidação com elásticos nos alinhadores. Olha, perguntou para a pessoa certa. Por isso que o Léo comentou isso. E, Maureen, isso doutora, é muito possível e a gente, maioria dos casos, eu acho que a gente finaliza, inclusive assim, nos últimos 3, 4 alinhadores, eu já peço muitas vezes recorte para botão em pré-molares e molares, para caso eu precise, eu usar o elástico com os alinhadores. E ainda conto mais, eu tenho um protocolo, nós temos um protocolo que a gente usa assim, ó. Caramba, tá muito difícil. Eu comecei assim, os alinhadores e elásticos. Vou ver a cada 15 dias, 21 dias, para eu entender se aquilo está acontecendo. Tá demorando muito para acontecer? Paciente, seguinte, agora você vai fazer assim, ó. Você vai usar alinhadores e elásticos
16 não, 12 horas por dia, alinhadores e elástico. E 12 horas você vai usar só os elásticos. Eu consigo a extrusão livre nessas 12 horas sem os alinhadores e eu consigo manter a posição dos dentes, controlar nas 12 horas com alinhadores. Isso funciona que é uma maravilha. Só que você tem que avaliar o paciente ou semanal ou quinzenal. E tem casos que eu faço mais. Usa para dormir os alinhadores e durante o dia nada de alinhador, só elástico. Aí eu avalio semanalmente. Quando eu preciso de muita coisa, eu não quero perder. Se eu achar que a coisa está indo por outro lado, eu aumento o tempo de uso. E outra, eu quero, no caso desse padrão 3, desse classe 3 que eu falei, que estava com muito toque anterior, o que que ele está fazendo? 24 horas por dia com tensão self-guard, que tem recorte para botões, e ele faz só 8 horas o alinhador inferior com elástico e o restante do tempo só self-guard e elástico. Porque o superior eu não quero que mexa, tá? Ok, eu quero instruir o inferior. Então você vai fazendo o que você quiser. Nesses casos, os alinhadores seguem encaixando bem, vou te dizer perfeitamente. Porque é basicamente uma contenção. O que vai piorar de posição dos dentes ao longo do dia sem o alinhador, corrige quando ele coloca o alinhador. E a gente está ganhando no vertical. Vai muito mais rápido do que fazer alinhador, alinhador e elástico. Então começa aos pouquinhos, ok? Começa, por exemplo, 8 horas sem alinhador e o restante com. E aí você vai vendo, checa com papel contato a cada consulta e vai vendo. Eu acho isso, essa mecânica é fantástica. O importante é ter o controle próximo do paciente, né? Ó, quem que falou, comentou alguma coisa ali? Doutor Ele costuma Eduardo, pôr muito que costuma também cortar a oclusal da placa dos alinhadores posteriores Os e dentes, aham. utilizar os alinhadores apoiados em botões para ajudar na intercuspidação. Nunca fiz assim. Eu falo que eu gosto da coisa fácil, né, Eduardo? Então, para mim é mais fácil não, do que recortar, é ficar sem o seu alinhador. E tem funcionado, tá? Eu não diria, tô brincando, mas é sério. Eu não diria isso se não funcionasse. Então, por isso que eu digo, comecem aos poucos, comecem tirando o alinhador só 8 horas. E aí vocês vão monitorando. Daqui a pouco vocês vão ter coragem de fazer o que eu faço, 8 horas com alinhador e o resto somente com alinhador elástico e o resto somente com elástico. show. Casos maravilhosos. E amo, Legal, né, Flávia? Fernanda, super. Eu adoro quando vocês trazem casos aqui, porque é onde a gente mais aprende, onde a gente mais fica vidrado aqui na Querida. aula. Nunca fiz desse jeito que vocês fazem. Vou adotar. Não é? Só começar devagarzinho. Tudo que a gente começa, a gente vai cautelosa, né? Depois a Bem, coisa vai. coisa vai. É isso. Bom, Só vou pedir. projeta aquele nosso slide final ali. Aqui, peraí. Ah, a Flavinha Não, precisa. pode projetar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peraí que eu já projeto. Peraí que deu uma travada. É que tu já vai finalizar, né, Flávia? Estamos no Oi? horário, né? Tu já vai Imagina, finalizar, né? imagina. Não, não, é só para ela ir a projetar ali que a gente tem uma. A gente sempre gosta de uma. Tem uma pesquisazinha de satisfação, hein, pessoal? Ah, E fiquem à aí, se tu quiser falar vontade. alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Não, eu vou mostrar aqui para vocês o Art Education, né? Que a gente tem algumas. Ah, tá, não. Se tu quiser mostrar, ela projeta depois, então também, não tem problema. Isso, pode ser. Deixa eu tirar. Tá, Vamos lá. licença aqui, só para mostrar para vocês. A gente tem a nossa plataforma educacional, tá, pessoal? Que é o hortoeducation.com.br. Lá a gente tem várias informações sobre a Indie Online, sobre a EdTech, a Selfie. E temos também alguns eventos, né? Semanais. Então, toda quarta-feira, meio de meia, a gente tem a introdução aos outros alinhadores, para aqueles que estão começando agora nesse mundo. Toda quinta-feira, meio de meia também, o pré-credenciamento da Angel, onde a gente mostra todas as inovações, né? A gente apresenta a Angel para vocês. E a Selfie, às 10 horas de sexta-feira, onde a gente fala tudo sobre a Selfie, né? Plataforma, questões comerciais também, de pacotes, tá? Então, é um credenciamento para vocês conhecerem mais sobre a Selfie. Próximo evento que a gente tem, ano que vem, temos a nossa segunda edição do Angel Beyond. Estivemos lá esse ano, né?
Foi um Estivemos em evento maio, né? muito. Isso. Foi abril? Abril ou maio, Por né? ali, é. Foi um evento Estaremos maravilhoso. novamente. Flavinha, você também vai? Acredito que sim, não sei ainda, mas foi um evento muito legal esse ano, com Muito. várias palestras incríveis, momentos incríveis com todo mundo. É, Então porque fica o foi uma união, convite. né, Flávia? Foi uma junção Sim, de científico com entretenimento, com networking. Foi sim, assim, num resort top, foi fantástico. maravilhoso, maravilhoso. É, Então fica o convite para o ano que vem, tá? A gente está com vagas limitadas, então garantam a sua vaga que esse ano, o ano que vem, na verdade, né, vai ser melhor que esse ano, com certeza. é isso aí, porque o próximo é E sempre temos o melhor está palestrantes por vir. muito legais, né? Isso, a gente já tem alguns Aqui, ó. palestrantes, tá? Então aqui temos a doutora Elaine, que está aqui com a gente hoje, doutor Pedro Paulo, doutor Carlos Alexandre Câmara, alguns palestrantes internacionais, tá? Então vai ser no dia 13 a 15 de maio, lá no Grande Hotel São Pedro, Água de São Pedro, tá? Então estão todos convidados. E vou deixar aqui mais um pouquinho, tá? Só o Art Education para vocês entrarem lá, darem uma olhadinha em todos os eventos que a gente tem. Não, não é somente o Andrew Beyond, a gente tem mais alguns eventos programados para o ano que vem, tá bom? Então, era isso o meu recado. Podem compartilhar agora. Ah, é, e aqui tem O uma QR pergunta, né? Code. Aqui, ó. Quem puder responder para a gente agradece. Enquanto isso, a doutora Maura mandou uma outra pergunta aqui, se no protocolo de intercuspidação, onde o paciente está usando elásticos, fica 12 horas com alinhador e também elásticos, e 12 horas somente com elásticos. Exatamente, exatamente. Sempre que tiver com alinhador, com elástico, tá? Nunca só alinhador. E aí o restante do tempo, somente elástico, sem alinhador. Maravilha. Existem alguns protocolos na ortofixa assim também, né? Que você acompanha mais próximo o paciente, em dados momentos até faz a intercuspitação Em fio até com fios posterior, né? muito finos ou em determinados momentos até mesmo sem fio, né? Só que o controle tem que ser bem próximo. Isso. Bom, ah, Feito? pode falar, doutor. Não, não. Bom, acho que seria isso de perguntas. Então, é isso. Vou agradecer aqui a presença de vocês dois. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Com certeza, a gente vai chamar vocês para Para falar mostrar o final mais, do caso. para mostrar o Uma hora final do passa caso. rapidinho, né? Massa. Ai, Muito obrigada pela presença aqui de vocês, tá? Por a trazer gente que agradece dados muito o lindos. convite. Ó, que legal, ó. Já vi aqui que o doutor Marcondes abriu a mente. Show de bola. Legal, bacana. Queria agradecer o convite também e, mais uma vez, né, não tem certo, não tem errado. Às vezes, você olha um caso, pô, eu resolveria dessa forma, eu daquela outra. A intenção realmente é expandir os horizontes e abrir os leques de possibilidades, né? Exatamente. Show de Então tá, bola. pessoal. Obrigada por todo mundo aqui, né? A presença de todos. Exato. Quarta-feira E que até vem, uma próxima, né, é a Flavinha? próxima, e quarta-feira que vem a gente tem mais webinar. Show de bola. Show de Boa bola. noite. Boa Obrigada. noite, beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.